Então, pessoal, dentro das aplicações das leis de Newton, nós temos aí a chamada força centrípeta. A força centrípeta, que eu vou apelidar de FC, é a força resultante das forças que formam com o vetor velocidade instantânea um ângulo de 90 graus. Então, vamos supor que esse corpo esteja descrevendo essa trajetória, que é uma trajetória curva, e esteja se movendo no sentido horário. Então, nesse instante, lembra, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, está aqui o vetor velocidade. Se houver um conjunto de forças atuando sobre esse corpo, que apontam para o centro da trajetória, vamos dizer que aqui eu tenho uma força F1, que eu tenho aqui mais uma outra força, vamos chamar essa outra força de F2, vou pegar aqui uma outra cor, uma força F2, ocasionadas por motivos distintos, diferentes. Se eu somar todas as forças que formam 90 graus com vetor velocidade, eu vou ter o que nós vamos chamar de força centrípeta. Então, está aqui a força centrípeta. O que é essa tal de força centrípeta, então? É a resultante das forças que formam 90 graus com o vetor velocidade. A força centrípeta é essa força resultante que é responsável pela curva. É ela que faz a curva. É ela que faz a curva. É ela que faz a curva. Então, ela gera aquilo que nós chamamos de aceleração. A aceleração centrípeta, ela gera aceleração centrípeta. Nós sabemos lá pela segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Se a força resultante é a força centrípeta, isso será igual, ou ela será igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Agora, quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta tem módulo dado pelo quadrado da velocidade linear dividida pelo raio. Então, eu tenho esta fórmula que nos possibilita calcular a aceleração centrípeta e ainda tenho a aceleração centrípeta igual ao quadrado da velocidade angular vezes o raio. Então, eu posso calcular com uma fórmula ou com outra, dependendo das informações que eu disponho na hora de resolver a questão. Então, eu posso calcular a força centrípeta pela fórmula m vezes v ao quadrado sobre r, ou ainda posso calcular pela fórmula força centrípeta igual a m vezes ômega ao quadrado vezes r, onde esse ômega é a velocidade angular. Muito cuidado para todo mundo estar no Sistema Internacional de Unidades. Então, a massa tem que estar em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, o raio em metros, aí a força centrípeta em newtons. Aqui a velocidade angular é dada em radianos por segundo. Todo mundo no chamado, então, Sistema Internacional de Unidades. Sendo que R, então, é o raio. Essa curva aqui vai ter um raio. Tem um raio, essa curva aqui, né? Que eu vou representar pela letra R. R, então, é o raio da curva. Raio da curva. Bom, mas nós temos casos especiais em que a gente vai apresentar, vai ter na situação a força centrípeta, resultante das forças. Vamos supor que um corpo esteja passando por um declive. Um carro está vindo assim, tem uma descida, uma descida. Pois bem, nesse ponto mais baixo da trajetória, bem no ponto mais baixo da trajetória, eu tenho duas forças atuando sobre esse corpo, que são
perpendiculares à velocidade, tá? Então, eu vou supor com vocês que a velocidade está com essa orientação, tá? Então, forças que formam 90 graus com a velocidade, aqui nós temos a força que puxa o corpo para baixo, que é a força peso. Esse corpo está comprimindo o solo, então tem a força normal. Certo? Como ele vai fazer a curva aqui, ele vai subir, qual dessas duas forças é a maior? É a normal ou é o peso? Então, veja que a força centrípeta aqui vai ser a maior força menos a menor. A normal menos o peso, porque aqui a normal é maior que o peso, certo? E por que a normal é maior que o peso? Porque o corpo vai subir, então a força resultante vai apontar para o lado para onde ele vai. Ele vinha descendo, agora ele vai subir a partir daqui. Então a normal é maior que o peso. Agora, na situação 2, tá? Eu tenho um aclive, o corpo vem vindo aqui assim, ele está subindo. Chegou no ponto mais alto da trajetória, está aqui o vetor velocidade. Eu tenho atuando sobre esse corpo nesse ponto duas forças que formam com a velocidade um ângulo de 90 graus. A força de campo gravitacional, que é a força peso, que está puxando ele verticalmente para baixo, está aqui a força peso, e eu tenho a força que está apontando para cima, que é a reação normal, visto que esse corpo está comprimindo a estrada, a pista. Então, ele comprime o chão reage empurrando o corpo para cima. Há duas forças perpendiculares à velocidade. Como esse corpo, chegando nesse ponto, ele vai descer, como ele vai descer, é porque a força peso é maior que a normal. Então, a força centrípeta nesse ponto vai ser a maior menos a menor. O peso menos a normal. O peso é maior que a normal, porque o corpo, a partir desse ponto, vai descer. Então, a força resultante aponta para o lado para onde o corpo vai, certo? Bom, numa situação 3, numa situação 4, eu já teria o corpo girando no movimento circular, o movimento curvilíneo. Por exemplo, a Lua girando ao redor da Terra, certo? Então, eu tenho o corpo aqui nesse ponto, no ponto mais alto da trajetória, sendo puxado por uma corda, por exemplo, sendo puxado pela ação da gravidade. Então, vamos supor que aqui tem uma corda presa a esse corpo, tá? Eu tenho aqui uma corda que está presa ao corpo. Isso aqui é para ser uma corda. Então, o corpo está se movendo nesse sentido, está aqui o vetor velocidade. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo no ponto mais alto da trajetória quando ele está girando aqui? Eu tenho a força gravitacional que puxa ele para baixo, força peso, mais a força que é transmitida pela corda, que a gente chama de força de tração ou de tensão. Então, eu tenho aqui o T, certo? Então, nesse ponto, a força centrípeta vai ser igual ao peso mais a tração. Porque as duas estão apontando para baixo e as duas estão formando com a velocidade um ângulo de 90 graus. Já quando o corpo está girando assim, nesse sentido, digamos que ele está se movendo no sentido horário, como antes, tá? Está aqui o vetor velocidade. No ponto mais baixo da trajetória, supondo que aqui nós tenhamos uma corda que está presa ao corpo, podia ser a Lua e não seria uma corda, eu teria a força de atração gravitacional, mas se o corpo estiver girando no movimento circular, uma corda aqui, assim, eu tenho a corda, estava procurando ela, se o corpo estiver girando no movimento circular, vamos prender essa corda no corpo aqui, se o corpo estiver girando assim, a corda está aqui, a tampinha está ali, no ponto mais alto e no ponto mais baixo da trajetória. Então, no ponto mais baixo, eu tenho a força peso, que puxa a corda para baixo, o corpo para baixo, e tenho a força de tração, que está puxando ele para cima. Então, eu tenho lá o peso para baixo, o peso para baixo, e a força de tração para cima, certo? Bom, como elas têm sentidos contrários, alguém tem que estar maior que alguém, né? Como esse corpo vai subir, é porque o T é maior que o P. Então, a força centrípeta nesse ponto vai ser a força maior menos a força menor, T menos P. Aí é a força centrípeta, certo? Bom, vou para um quinto caso. Imagine um automóvel fazendo uma curva. O automóvel está fazendo a curva. Então, vamos supor que ele esteja se movendo nesse sentido. Está aqui o vetor velocidade. Ele está fazendo a curva.
Como é que ele consegue fazer a curva, né? Por que ele não segue, como diz a primeira lei de Newton, em linha reta? Por que ele faz a curva? Porque há atrito entre os pneus e a pista. E essa força de atrito aponta para o centro da pista. Então, eu tenho aqui a força de atrito estático, que deve ser a força de atrito estático, né? Enfim, está aí. Então, neste caso, a força centrípeta é a força de atrito estático. Está aí, a força de atrito estático. Tá? Num sexto caso, eu vou imaginar aqui uma situação que é bastante comum em circos, a gente vê, talvez na internet a gente também consiga acessar, identificar, o Globo da Morte. Né? O Globo da Morte, que é uma atividade que tem motos dentro de uma esfera, e essas motos vão se movendo aqui dentro, né? E chega um momento que elas atingem o ponto mais alto da trajetória. No ponto mais alto da trajetória, tu vê que, diferentemente daqui, aqui o corpo se encontra sobre uma pista, né, sobre uma pista, aqui ele está na parte interna. Então, neste momento aqui, quando o corpo está se movendo, digamos que o vetor velocidade esteja apontando para cá, né, o corpo está fazendo um movimento no sentido horário, naquele instante a velocidade está apontando para lá, naquele ponto mais alto da trajetória, eu tenho, puxando o corpo para baixo, a força gravitacional, peso, e o corpo está empurrando essa parede para cima. Se ele empurra a parede para cima, o que a parede faz? Ela empurra o corpo para baixo. Então, eu tenho aqui a força normal. Então, aqui a força centrípeta que está atuando sobre a moto no Globo da Morte vai ser igual à força peso mais a força peso mais a força normal. Certo? Então, eu tenho a força peso mais a força normal, sendo a força resultante sobre o corpo no ponto mais alto da trajetória. Tranquilo? Já se o corpo estiver no ponto mais baixo da trajetória, ó, aqui o corpo está vindo para cá, nesse sentido, aí eu vou ter a força que puxa o corpo para baixo, que é a força peso, e a força que o empurra para cima, que é a força normal. Então, nesse ponto mais baixo da trajetória, a força centrípeta vai ser uma menos a outra. Mas quem é que está ganhando a briga? Para onde é que o corpo vai a partir desse ponto? Para cima ou para baixo? Ele vai para cima. Então, eu vou ter aqui a força centrípeta sendo a normal menos o peso. Por quê? Porque a normal é maior que o peso. A normal é maior que o peso. Certo? Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês para duas observações, tá? Duas observações que podem acontecer aí numa questão, podem aparecer numa questão de Enem, pode aparecer numa questão de vestibular da URGS, pode aparecer aí numa questão para tu resolver. Eu tenho aqui no caso 2, tá? Lá no caso 2, que a gente falou ali, observações, tá? Observações. Tu tens um carro que está passando por um aclive. Então, o carro vem numa estrada, assim, tem um aclive. Ou tipo aquilo que acontece ali na lomba da Mostardeiro. Quando a gente vem de carro pela Mostardeiro, vai chegar lá na Guete, lá no Parcão. Né? A gente vem descendo de carro. E aí, pum, tem uma queda assim. Bom, se o carro que vem por aqui, ele vem com uma certa velocidade. Certo? Ele vem com uma certa velocidade. Vai acontecer dele ter uma velocidade máxima, a partir da qual o automóvel se desprende do solo. Então, há uma velocidade máxima, a partir da qual o corpo se solta do solo. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai ocorrer? Isto vai acontecer, então eu estou falando dessa situação aqui. Isto vai acontecer quando a força normal for igual a 0. Como eu tenho aqui atuando sobre esse corpo, a força peso, aqui a força peso para cá, eu teria a força normal para cima. Certo? Eu teria a força normal para cima. Então, eu sei que se a normal é 0 nessa condição, a tendência desse corpo aqui é se soltar do chão, ele já perde o contato com o solo. Então, eu sei que a força centrípeta, que neste caso seria o peso menos a normal, já que a normal
é zero, a força centrípeta, neste caso, a força centrípeta vai ser numericamente igual ao peso, certo? Então, eu sei que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, isso é igual a m vezes g, certo? E aí eu posso cortar o m daqui com o m daqui. O que vai sobrar para nós? V ao quadrado vai ser igual a R vezes G. E o V vai ser a raiz quadrada de R vezes G. Está aqui, então, a maior velocidade que ele vai poder descontar. A partir dessa velocidade, o corpo está solto. Então, esta é a velocidade máxima que o corpo apresenta, que é quando ele vai se soltar do solo. Um exemplo no caso 2, certo? A outra observação que eu teria para apresentar para vocês seria relativa ao globo da morte, quando o corpo está no ponto mais alto da trajetória. Então, seria o caso 6 aqui, no ponto mais alto. Seria esta situação aqui. Então, vamos desenhar aqui o globo da morte, a situação em apreço, a situação que a gente estaria analisando aqui, seria mais ou menos essa aqui. Vamos apagar o que não nos serve. O que não nos serve é mais ou menos isso. Bom, acontece aqui, de repente, de um determinado momento, em que o corpo... Opa, deu errado aqui, soltou, vamos prender de novo e, bom, deu. Então, eu tenho lá a moto passando exatamente no ponto mais alto da trajetória, certo? Então, eu vou supor que a moto está com movimento nesse sentido. Ela está no ponto mais alto da trajetória, está passando por aqui, certo? Deve existir uma velocidade mínima para ela passar lá em cima, senão o que vai acontecer se ela passar com uma velocidade menor do que essa velocidade mínima? Imaginar, não é o globo da morte, mas vamos pensar assim, o corpo está girando aqui assim, tá? Se tiver uma velocidade menor do que a mínima, o que vai acontecer quando ele chegar no ponto mais alto da trajetória? Ele vai cair. Então, existe uma velocidade mínima para a moto passar lá, de forma que ela não cai, certo? Essa velocidade mínima vai acontecer quando a normal for igual a zero. Porque nesse ponto eu teria aqui, atuando sobre a moto, uma força que puxa a moto para baixo, que é a força peso, e naturalmente a moto estaria empurrando o piso para cima, o piso vai empurrar a moto para baixo com a força normal. Então, quando a normal se igualar a zero, eu vou ter a velocidade mínima. Então, a força centrípeta aqui, que seria peso menos a normal, como a normal vale zero, a força centrípeta vai ser o peso. E aí eu vou ter mv ao quadrado sobre r igual a m vezes g. Aí corta o m com m, e aí eu vou ter de novo, v ao quadrado igual a g vezes r, e aí o v vai ser a raiz quadrada de g vezes r, e esta sendo então aqui a velocidade mínima para a moto passar no ponto mais alto da trajetória da esfera. A partir daí a moto vai cair, certo? Segue aí, a gente tem mais coisa para estudar, né? A gente está falando então das...